Esse é um story. Eu sou a Bruli, mas eu não existo. Nem você que tá me assistindo. Calma aí que eu vou explicar, não fica confuso. Quando eu decidi fazer esses episódios, esses programas, acho que foi num intuito assim de trazer a minha versão um pouco sem filtros, sem lapidações, sem tantas edições, justamente nessa perspectiva de que a vida é só um story e ele pode não necessariamente ser levado tão a sério, ele pode ser uma representação de mim mesma de 24 horas ou até menos, né? Quem nunca se sentiu ou pensou, por exemplo, uma coisa que eu entendia ontem, hoje eu vejo totalmente diferente. E para começar esses episódios, esses podcasts, esses programas, esses vídeos, o que será? Que será isso? Que nem eu mesma sei. Eu decidi falar de um tema que, assim, dos últimos 10 anos para cá, tem sido uma das minhas paixões, que é não dualidade. Se você já ouviu falar sobre não dualidade, que bom, se achegue. Se você não ouviu, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é não dualidade e como que ela me afetou, apesar de eu não existir. A não dualidade, ela vem, né, do Advaita, do budismo, do Zen budismo e de outras sabedorias também, que significa que não existem dois, né? Não há dois. Não existe uma separação entre mim e a vida, entre a vida e eu, entre eu e o outro, entre eu e o mundo e entre todas as manifestações de vida. Um dos princípios básicos assim da não dualidade tem a ver com Yin e Yang, que é da medicina chinesa, né? Que um é bom, o outro é mal, um é negro, o outro é claro, um é positivo, o outro é negativo, um é sim, o outro é não, um é masculino e o outro é feminino. E na totalidade desse círculo vivem essas duas polaridades. A não dualidade, ela seria assim essa transcendência desse não dois, né? Esse círculo que une essas duas polaridades. E numa visão assim de autoconhecimento, de espiritualidade, a gente vai se investigando e vai percebendo, por exemplo, assim, que não existe nada de errado, né, com a gente, assim, apesar de que o autoconhecimento é uma ferramenta extremamente importante, a terapia é uma ferramenta extremamente importante, a, a psicanálise é uma ferramenta assim maravilhosa, mas partindo desse lugar assim que não existe nenhum erro com a gente, né? Que é algo assim muito libertador e muito maravilhoso e muito paradoxal ao mesmo tempo, né? As religiões, enfim, a espiritualidade como um todo, ela vem de um kit assim pra gente, né? Então você para iluminar, você precisa de um livro de sabedoria, por exemplo, você precisa de um tapete de yoga, você precisa de uma vela, de um incenso e as parafernálias todas, né? Todos esses instrumentos, esses objetos que estão fora, né? Que eu acho que eles são, sim, ferramentas importantes, mas eles não devem passar também de um nível assim de te prender naquilo, né? Te prender naquele conceito, te prender naquele dogma, naquela filosofia ou naquela crença. É, tem um trecho que eu quero ler aqui nesse episódio para vocês. Antes da iluminação, uma montanha é uma montanha. Durante a iluminação, uma montanha não é uma montanha. E depois da iluminação, uma montanha é uma montanha outra vez, né? Que muitas vezes, assim, dentro dessa busca de autoconhecimento, a gente se desfaz de quem a gente é, se desfaz da família, se desfaz de coisas que a gente gosta, que a gente acredita, renega tudo, né? Eu, na minha adolescência, eu tive um pouco dessa experiência, assim, de renegar, de falar, não, eu não quero mais nada disso, né? Eu vou seguir um outro caminho, que é o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento. E que muitas vezes isso é uma cilada, né? Assim, porque você retorce o nariz, por exemplo, para outras pessoas, como se você fosse bom e as pessoas não. Isso aconteceu comigo quando eu virei vegetariana, né? Hoje em dia eu não sou mais assim, mas quando eu fui, eu tinha uma coisa assim, né? De eu sou melhor do que os que comem carne, os meros mortais que comem carne, né? Isso é só uma parábola assim nesse sentido para a gente refletir
de como é que muitas vezes a gente vai sendo montanha ou renegando a montanha, quando no fim nós somos montanhas, né? Assim, e a iluminação é uma montanha, né? A, a iluminação espiritual, que é essa coisa também que vendem pra gente como um case de sucesso, né? Sendo que as próprias pessoas que vendem essa iluminação, elas não estão iluminadas, né? No budismo a gente teve, sim, poucas pessoas que se iluminaram. E a não dualidade, ela fala exatamente sobre isso, assim. Não existe uma coisa fora que você vai buscar, senão aquilo que já é, né? Tudo está em constante transformação, tudo está em constante movimento. E a gente conseguir abraçar essas polaridades e esses entendimentos de que nós somos seres mutáveis e ao mesmo tempo seres maravilhosos, seres perfeitos como somos, né, com todos os nossos defeitos especiais, isso traz uma libertação profunda, assim, de investigação do ser, né, do próprio ser nesse autoconhecimento, e que traz um aquietamento, assim, por exemplo, nas questões. Isso não significa que a gente vai viver apáticos. Por exemplo, eu, depois de ler alguns livros e fazer alguns estudos sobre não dualidade, eu fiquei imaginando assim, nossa, então essa coisa de não dualidade é você ser assim um ser apático que não se envolve. Não, tá tudo bem se envolver, desde que aquilo faça sentido, desde que aquilo esteja pulsando no seu coração como uma verdade, desde que as lutas os ativismos ou as visões que você enxerga o mundo, desde que aquilo seja verdade no seu coração. Porque a partir do momento que você carrega aquilo como uma imposição social ou como algo que você não consegue sustentar naquele momento, isso vira um fardo, isso vira um próprio aniquilamento do seu ser, né? Então, assim, é um pouco desse movimento, assim, de você estar sempre se investigando, estar sempre se observando, sempre se analisando e entendendo, a partir dessa perspectiva de que a gente vive numa realidade que o tempo e espaço é diferente, talvez a gente esteja vivendo aqui um sonho coletivo. Eu quero falar disso mais pra frente, mas não quero assustar ninguém, eu quero ser bem, assim, um papo reto a princípio, né, nesse primeiro, mas assim, dentro dessa dimensão, a gente é co-criador também, a gente consegue viver coisas que são únicas e que passam por nós, por mais que a não dualidade ela traz esse movimento, né, de que essa dimensão aqui e outras dimensões, elas não são reais, mas elas são experiências, elas são sonhos, elas são ensinamentos, escolas, né? Enfim, assim, muito nesse sentido que eu acho que para cada pessoa vai bater de um jeito diferente. O próprio filme Matrix traz uma perspectiva assim não dual, né, da realidade. Eu acho que isso traz também um relaxamento dentro disso, assim, porque você vai viver desafios, você vai viver coisas incríveis e maravilhosas e traumáticas e amedrontadoras. Tá aqui na Terra tá assim, sem manual, né? Ou pelo menos a gente talvez assinou os termos de um manual, mas a gente esqueceu o que estava escrito lá dentro. Mas tá aqui na Terra é constante movimento o tempo todo. A gente está aqui aprendendo, a gente está aqui ensinando e co-criando junto com a vida, né? Porque nós somos a vida, assim. E a não dualidade ela traz essa perspectiva, assim, né? De que para cada pessoa vai bater de um jeito. E você pode, inclusive, botar a sua crença ou a sua não crença dentro da não dualidade, né? Que eu acho que é esse movimento de perceber que tá tudo aqui. Por mais que vai existir desafios, por mais que vai existir conflitos ou êxtases e euforias, assim, viva esse momento, assim, mas não se apegue, né? Eu acho que a não dualidade ela traz muito dessa perspectiva, assim, e que é muito reveladora. E eu acho, assim, que para finalizar, assim, a não dualidade ela traz uma coisa, assim, de uma inquietude no começo, né? Que o indivíduo ele fica ali perguntando, ele senta em silêncio e ele fica ali até que de fato algo dentro dele calhe a boca e traga, assim, uma resposta. Eu acho que nunca vai trazer, mas traga uma quietude, traga uma coisa assim que você fale, tá, mesmo com todos os desafios, eu tô em paz com isso, né? E é treta atrás de treta, tá aqui na Terra. Eu acho que tem essa coisa assim de soltar o leme, né? E aí você ficar de boa.
de boinha, assim, com toda essa situação. Bom, o vídeo é esse, o primeiro vídeo aqui dessa possível série que eu vou fazer. E lembra, quando você tiver com alguma inquietude, isso aqui é só um story. Beijo.